Muito bem, Guga. Continuando agora nós vamos começar as operações com as frações. Nós sabemos que as frações são números. Números no formato diferente, mas são números. E vimos também que esses mesmos números podem ser transformados em números inteiros, que são as frações mistas. As frações aparentes. As frações mistas nós vimos que tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Muito bem. Quando a gente trabalha com números, e as frações não são diferentes disso, nós podemos trabalhar as operações da álgebra com elas. As operações da álgebra que eu digo, da aritmética. As operações da aritmética que eu digo são as operações básicas que nós aprendemos no ensino fundamental e médio, que são a adição, subtração, a multiplicação, a divisão, a potenciação, a radiciação. Essas 6 operações que são básicas para a gente, nós somos as primeiras operações a aprender, são essas. Essas operações, todas elas nós podemos fazer com as frações. Todas elas. Claro que cada uma tem uma particularidade e que a gente entende, a gente vai perceber que a gente aprende a primeira, que é a adição, a gente aprende a primeira e depois a gente vai ver que as outras serão consequências dos aprendizados da primeira. Então a gente foca bem na operação da adição, né, de frações, que nós vamos ver que tem dois ramos, né, e cada um tem a sua maneira de ver. Mas a gente vai perceber que quando a gente aprende a questão da operação com a adição, as consequências das outras derivam dessa primeira. Quando eu disse que tem duas vertentes, é o seguinte, duas formas de ver, é o seguinte: existe as frações que a gente soma com os denominadores iguais, e existe as frações que a gente soma com os denominadores diferentes. Claro que as frações com denominadores iguais são as mais simples. Mas quando a gente vai trabalhar, aliás, com as frações com denominadores diferentes, aí o que a gente faz? A gente transforma essa fração com denominadores diferentes em uma fração com denominadores iguais. Por isso que eu falei que quando a gente aprende a adição de frações com denominadores iguais, a gente automaticamente está aprendendo a adição de frações com denominadores diferentes. Porque nós vamos usar uma propriedade das frações, né, da soma de frações com denominadores diferentes, aliás, iguais. Nós vamos usar uma propriedade para transformar aquilo que é de denominadores diferentes em denominadores iguais. Então, olha só como é que a gente trabalha. Primeiramente, bem basicamente, vamos somar duas frações com denominadores iguais. Vamos começar pelo mais básico. Então, denominadores iguais. Soma. Então, olha só. Imaginemos que eu tenho aqui as seguintes frações. Eu tenho 2/3 mais 5/3. 2/3 mais 5/3. Ó, fração própria, fração imprópria. Fração própria, fração imprópria. Como é que eu somo isso? Eu estou vendo que eu estou somando duas frações, denominadores iguais,
Como é que eu somo isso? Bom, a regra básica é essa. Eu conservo os denominadores e somo os numeradores. 2 mais 5, 7. Então, 2 terços mais 5 terços, 7 terços. É claro, se eu tenho 2 terços e somo mais 5 terços, não tenho 2 mais 5, 7. Pronto. Então, ó, denominadores iguais é básico, é simples, é sem mistério. Eu conservo os meus denominadores e somo os numeradores. Outro exemplo agora com 3 frações. Eu tenho 5 oitavos mais 1 oitavo mais 13 oitavos. De cara, eu já conservo meu denominador. De cara. Não tem mistério, não tem que mexer nele, não tem que fazer nada. 5 mais 1, 6. 6 mais 13, 19. 6 mais 13, 19. É uma fração imprópria, que eu posso deixar assim ou eu posso transformá-la em fração ou número misto, que tem a parte inteira e a parte fracionária. Perceba que, novamente, tanto para 2 quanto para 3 frações, novamente, eu só conservei meu denominador e somei os meus numeradores. A gente pode transformar isso aqui em fração em número misto, que seria o quê? Seria 19 dividido por 8. Bom, quantas vezes o 8 cabe dentro de 19? Nós sabemos que o 8 é menor do que 19, então quantas vezes ele cabe aqui dentro? Cabe 2, né? 2 vezes. Porque se eu colocar 3, dá 24. Passa, então eu quero 2. 2 vezes 8, 16. 19 menos 16, 3. Então, como é que eu transformo isso? Ó, de cara, o meu 8 vem aqui embaixo. É o meu denominador. Assim como está aqui, ó. Ele é o meu denominador. O meu quociente é a minha parte inteira. E o meu resto é o meu numerador. 2 vezes 8, 16. Que é vezes. 2 vezes 8, 16. 16 mais 3, 19. 19 oitavos. Então, como que é 19 oitavos com fração com número misto? São 2 partes inteiras e mais uma parte fracionária, 3 oitavos. Beleza? Muito bem. Continuando então com a nossa soma de frações. Agora eu vou subtrair frações com denominadores iguais. Eu tenho, por exemplo, 5 sétimos menos 1 sétimo. Começar assim, bem básico, bem simples. 5 sétimos menos 1 sétimo. De novo, subtração. Denominadores iguais. Então eu conservo o denominador. 5 menos 1, até onde eu me lembro, até 5 minutos atrás, 5 menos 1, 4. Porque é claro, se eu tenho 5 sétimos e tiro 1 sétimo, então eu fico com 4 sétimos. Pronto. A regra é a mesma.
A regra é a mesma. Mais um exemplo agora com 3, igual nós fizemos lá com a soma. Vamos supor que eu tenha meio, 1 menos 1 sobre 2, menos 3 meios, menos, vamos colocar aqui, 7 meios. Isso aqui vai dar uma fração negativa, mas fração negativa também é fração. É fração. Então, de cara, eu já conservo o meu denominador. Denominador. Agora eu tenho aqui, 1 menos 3 menos 7. 1 menos 3 menos 7. Lembra daquela regrinha que nós falamos? Se eu tenho sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Se eu tenho sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. 1 menos 3, menos 2. Menos 2 menos 7, menos 9. 1 menos 3, menos 2. Menos 2 menos 7, menos 9. Menos 9 meios. Menos 9 meios. Essa fração aqui, ela é também imprópria. Desculpe, ela é imprópria. É isso mesmo. Eu posso transformá-la em número misto, como nós fizemos aqui. Como que eu fiz? Fazendo menos 9 dividido por 2. Você faz a divisão e no final de tudo você vai ter uma fração inteira, porém com sinal negativo do lado aqui. Uma parte inteira com sinal negativo e a parte fracionária. Muito bem. Então é isso por enquanto. Falamos agora da soma e subtração com denominadores iguais. No próximo vídeo nós vamos falar da soma e da subtração com denominadores diferentes. Beleza? A gente já volta com o próximo vídeo.